Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais um Esporte na Rede para falar de futebol e do mundo esportivo. Hoje tem rodada do Campeonato Brasileiro da Série B e tem Atlético em campo. Um bom dia para você, Clara. Tudo bem? Bom dia, Hélio. Tudo bem? Bom dia, Neil. Bom dia a todos que estão nos acompanhando, né? Hoje começa a maratona de jogos, né? Novamente da semana. Segunda-feira não é tão movimentada assim no mundo esportivo, mas a gente vai ter de tudo que está acontecendo. Bom dia, Neil. Tudo bem? Bom dia, Clara. Bom dia a todo mundo aí. E mais uma vez, obrigado pelo convite para estar participando aqui com vocês. Daqui a pouco eu pergunto o que vai ter no DM Revista dessa semana, hein? Vamos lá, vamos falar primeiro de futebol, primeiro de Libertadores da América, que inclusive interessa aos times que disputam a Copa do Brasil, né, que a final será mineira, e também aos times que disputam a Sul-Americana e a alguns times que disputam o Campeonato Brasileiro. Embora não tenha definido ainda os brasileiros, 20 times já estão garantidos aí para a próxima Libertadores da América. Lembrando que a Libertadores tem uma pré-Libertadores, onde 6 clubes deixarão a competição aí e outros avançarão à fase de grupos, né, do torneio internacional. Bom, essa imagem aí já são os clubes que já estão classificados. E já tem vaga garantida. Já tem 20, né, nessa lista aí da Exatamente. Libertadores. E 3 argentinos. 3, não. 5, não? São 4? 4 argentinos. São 4 argentinos, exatamente. É isso. São Lourenço da Argentina, River Plate, Boca Juniors, Vélez Sarsfield, e aí do Uruguai tem o Danúbio, o Montevideo Wanderers, o Nacional, bem, o Universitário, o San José, o The Strongest, ambos da Bolívia, se eu não estou enganado, o Mineiros de Guayaquil, e o Zamora, da Venezuela, é Guaiana ali, né? E o Deportivo Táchira, ambos da Venezuela, o Juan Aurich e o Alianza Lima do Peru, o Colo-Colo do Chile, o Nacional de Medellín, da Colômbia, o Emelec do Equador, o Morelia do México e o Libertad do Paraguai. Essa aí já são os 20 que têm vagas garantidas, né? E lembrando que os brasileiros ainda não entraram nessa lista, né? Apesar de o Cruzeiro e o Atlético Mineiro já terem vagas garantidas aí no campeonato. Acredito que mais 5 brasileiros estarão nessa lista aí. Que fechará para a Libertadores, que será bem competitiva, e esperamos que o Brasil desempenhe um melhor papel na próxima, porque nenhum brasileiro chegou nem à semifinal, né? Há muitos anos isso não acontecia. Mais 5 brasileiros estarão nessa lista. E essa disputa tá complicada. A gente vai falar daqui a pouco sobre os times que têm chance ainda da Libertadores, né? Então tem muita gente ainda brigando por essas vagas aí para entrar nessa lista aí junto com esses clubes já classificados. Para quem acompanha a Libertadores, conforme falei, tem uma pré-Libertadores que vai ser realizada também no ano que vem, né? Antes da fase de grupos, né? Do dia 4 ao dia 11 de fevereiro. A fase de grupos começando no dia 18 de fevereiro e terminando no dia 22 de abril. As oitavas de finais começando no dia 29 de abril e terminando no dia 13 de maio. As quartas de finais do dia 20 a 27 de maio. As semifinais do dia 15 a 22 de junho. E as finais dos dias 29 e 5 de agosto. Terminando no meio do ano aí a Libertadores da América. Você aposta em alguém para a Libertadores de 2015 já, Hélio? Algum time assim já... Você acredita que algum... Eu sei, eu vou falar aqui um detalhe aqui. Nós não vimos nessa Libertadores clubes tradicionais, né? Principalmente referente à questão da Argentina. E clubes que já têm tradição de ganhar a competição, inclusive. Um deles é o Boca Juniors, volta. O outro é o River Plate, que também volta à competição em 2015. Mas a questão é como as duas equipes voltam à competição internacional, né, e continental, né, para brigar aí por uma vaga no Mundial de Clubes no final do ano que vem. Esse é o detalhe. Mas são as duas equipes mais perigosas. Por mais que não venham vivendo um bom momento. Hoje, se a gente observar, o River até vive um bom momento no campeonato argentino. Mas o Vélez Sarsfield vem disputando algumas Libertadores aí e não ficando de fora, né, em algumas oportunidades. O São Lourenço, que é o time do Papa e atual campeão, que foi uma surpresa, né? Essa Libertadores, ninguém nem estava acompanhando, porque não tinha campeonato brasileiro, né? Aí quando chegou o resultado que estava disputando final em 2 times que pouco conhecidos, né? O São Lourenço ainda um pouquinho mais depois do Papa Francisco, por ser o time dele, mas
mesmo assim, são dois clubes que não tinham tanta expressão assim no futebol internacional. Exatamente. Eu acredito que o Cruzeiro, que quase 100% de certeza que estará na Libertadores, eu acho que será o time mais forte da competição. Se não acontecer nenhuma zebra e se ele manter essa base, eu acho muito difícil alguém... Mas a questão é que o Cruzeiro manteve a base do ano passado e chegou à Libertadores da América desse ano. Porém, não conseguiu avançar e caiu justamente para o São Lourenço. Eu acho que essa é a grande dificuldade do Cruzeiro e que, falando agora da final da Copa do Brasil, que vai favorecer o Atlético Mineiro. O Cruzeiro tem uma grande dificuldade de mata-mata. E na Libertadores isso é imprescindível. O Atlético Mineiro já tem essa desenvoltura melhor, né? Tanto é que conquistou a Libertadores do ano passado e agora está prestes a conquistar, está disputando aí a vaga, né, o título da Copa do Brasil com o Cruzeiro. Vamos torcer pro time brasileiro, né? Óbvio, dos clubes brasileiros aí, se a gente observar os Eu recortes... acho que os times mineiros são os favoritos. Nós temos o Cruzeiro, que é o líder, o São Paulo, o Grêmio e o Internacional. O Corinthians ainda pode beliscar uma vaga caso Não acredito. Pode A gente vai beliscar. falar daqui a pouco sobre isso. Ok, não vou chegar nesse detalhe, vou esperar o material. Mas assim, se terminasse hoje o Campeonato Brasileiro, Cruzeiro, São Paulo, Grêmio e Atlético Mineiro estariam classificados. Desses 4, eu colocaria os 2 tricolores com maiores chances de conquistar a Libertadores da América, no caso, se fossem os 4 aí que tivessem. São Paulo e Grêmio seriam os com maior possibilidade. Até porque o São Paulo já, conhecidamente, né, não apenas porque conquistou por 3 oportunidades a Libertadores da América, o Grêmio ainda não conquistou, se eu não estou enganado, a Libertadores da América. Mas seriam com maiores possibilidades aí o Atlético Mineiro, né, que recentemente conquistou a Nós temos os Libertadores da números América. aqui, né? O Cruzeiro tem 99% de chance, o Atlético Mineiro 63%, o São Paulo tem 97%, o Internacional 43%, o Grêmio 40%, o Corinthians 37% e o Fluminense 21%. Os outros já não tem mais números, né, chances Eu possíveis. acredito que a parte de cima da tabela não vai acontecer nenhuma mudança. Acho que vai ser sim. Vai se manter aí. Fica aí. A Copa do Brasil e da Sul-Americana, que ainda tem o São Paulo na Sul-Americana. E essa final da Copa do Brasil que define as últimas vagas, né? Porque depende, se o Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil, abre mais vagas no Campeonato Brasileiro. Então aí eu acho que o Fluminense, né? Eu vou colocar da seguinte forma: se o Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil, abre mais uma vaga. Mas se o Atlético Mineiro também vencer a Copa do Brasil, também vai abrir mais uma vaga. Porque os O dois que estão... pode pegar é o São Paulo ganhar a Sul-Americana e perder uma vaga dessas. E esse é o problema. Vai ficar nas 4 mesmo, eu acho. Esse é o problema. Ficaria nas 4. Isso, eu acho que fica nas 4. Eu prefiro que fique com 5. Eu prefiro que fique com 5. Fique com 4. Não, até porque... Ele é torcedor de Não, São mas Paulo, até né? porque tem o detalhe, o São Paulo é vice-líder do campeonato. Mesmo que ganhando ou não, a Sul-Americana, se ele terminar na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, ele já vai ter uma vaga automaticamente. Já o pessoal, no caso aí, o primeiro colocar já tem uma vaga direto, o segundo também, o terceiro também, se eu não estou enganado. Quarto e quinto colocados vão para uma pré-Libertadores ainda. Exatamente. Bom, nós falamos de Libertadores da América, mas tem seleção brasileira que inclusive joga amanhã, né? Teve um corte aí, o Lucas foi cortado de última hora. E uma das novidades da convocação do Dunga foi o meia Roberto Firmino. Uma Conhece? novidade, aí, pra você que não conhecia, Neil, esse é o Firmino. Estão sendo apresentados agora. Prazer. No jogo que ele marca aquele gol lá, você não tá com esse cabelinho, não. Ah, já. E vai ser outro pra entrar na modinha do Neymar, né? Quando ele junta aquela turminha pra pintar o cabelo de madrugada, né? Pois é. Eu acho que esse daí vai entrar no grupinho Cara, eu não também. entendo essas convocações assim. Bom, mas nós estamos falando do Roberto Firmino. Ele ganhou destaque pela convocação, por ninguém conhecer Não, ele. ele é um destaque mundial, ninguém nem sabia quem que era ele. E ainda a Clara trouxe a informação aqui que foi o empresário dele que falou pra ele que ele havia sido convocado. E Mas ele não vai sabia. saber, o empresário dele também deve ter ficado sabendo de outra forma, assim, nem foi uma coisa de acompanhar também, Eu não. imagino o susto, né, que o cara recebeu. Como assim? Foi convocado pra seleção? Né? Você tá de Não sacanagem. conhece essa promoção? Tem certeza disso que fui eu? Tá acabando. Pelo menos pra torcida brasileira ele não é conhecido, a não ser lá fora, né? Assim, para alguma parte da torcida brasileira, né? Para a torcida do Figueirense, eles conhecem que ele foi revelado lá. Mas aí é que vem... Nem conhece assim tanto, assim, né?
né? Mas aí é que vem o detalhe. Depois de ser convocado para a seleção brasileira e depois de marcar um golaço no campeonato alemão pelo Hoffenheim, inclusive é o camisa 10 da equipe, 12 clubes estão interessados em ter o Roberto Firmino. Será que... Não sei. E não é, muito estranho, e né? não é clube qualquer, não. É. Será que não teria outro jogador, cara? Bom, só para ter uma ideia, os clubes Chelsea, Liverpool, Manchester United, Inter de Milão, Juventus, Milan, Borussia Dortmund, Schalke 04, Wolfsburg, Atlético de Madrid, Lokomotiv Moscou e o Zenit. Ele é um meio atacante, né? Meio atacante. Se for para o Zenit, vai fazer dupla com o Hulk. Agora, se for pro Chelsea, vai encontrar uma legião, vai encontrar uma legião de brasileiros. E vai fazer Oscar, Ramírez, o Felipe Luiz. É conseguir espaço Diego... no time do Chelsea, né? Com o elenco do Chelsea. Não sei se conseguiria um espaço assim pra chegar. No Liverpool, ele faria parceria com o Felipe Coutinho. No Manchester United tem os dois laterais, o Rafael e o Fábio, se eu não estou enganado. Se eles não foram vendidos. Na Inter de Milão, tem o Hernanes. Na Juventus eu não lembro de ter brasileiro. Ih, rapaz. Não lembro. Eu não me lembro. No Milan também não. No Milan eu só me lembro do Fernando Torres. Já é o atacante com quem ele faria parceria. No Borussia Dortmund, o atual atacante, se eu não me engano, é o Pierre Aubameyang. Seria mais ou menos com ele. Pra ver se ele vai ter a oportunidade de jogar pela seleção pra gente conhecer o futebol. Exatamente. Amanhã tem um jogo, né? Tem um Sim. amistoso do Brasil e ele provavelmente vai ficar no banco. Ele não vai chegar Espero que ele tenha a oportunidade de mostrar o futebol. Quem exatamente. sabe é um jogador bom, talentoso, que está com falta de atacantes bons. Né? Como é um amistoso, creio eu, que será aquele amistoso onde são feitas 6 alterações. Então vai servir para teste para o Dunga. Aí... para analisar assim, esse jogador. Eu acho até que é muito válido, apesar de ser um jogador que a gente não conhece, assim, eu acho que essa é a hora mesmo de treinar jogadores novos, de buscar, né, de experimentar novas estrelas, né. A gente não sabe ainda, pouco se tem notícia desse jogador, a gente nunca, antes da convocação, a gente nunca tinha ouvido falar nem um gol bonito, nem um gol assim... nenhum lance, nem um destaque, né? Então, aí depois da convocação, que o pessoal fez um gol de bicicleta. Não se sabe se ele... A gente tem imagem do gol dele? Vamos ver, que eu nem vi esse gol também. Essa é a imagem dele jogando, né? Não é nem o gol de bicicleta. Não é o gol, não? Não. Também é porque... Essa aí é uma jogada dele, é o gol dele. O Dunga não convocou jogador que atua no Brasil, né? Eu acredito que jogador jogando no Brasil, tem muitos nessa posição que poderiam estar lá. Não, tem muitos. Exatamente. Olha lá, ó. Mas o zagueirão dormiu no ponto, hein? Firmino quis nem saber, roubou a bola. Ah, goleirão, fica aí. Agora vamos ver o de bicicleta. O de bicicleta foi bonito, viu? Ele atuou pelo campeonato alemão? Hoffenheim da Alemanha lá. Esse foi o jogo entre... Esse foi depois da convocação dele. Aí o cabelinho dele, já tava com o cabelinho. É verdade, cara. E naquela primeira imagem que a gente viu o gol, ele tava com a camisa número 22. Ele já pegou a 10, né? Que é o do cara do time. Isso é o Hoffenheim da Alemanha. Ele atuou qual clube aqui no Brasil? Figueirense. Santa Catarina. Esperar pra ver como que ele vai se sair pela seleção brasileira. Ninguém conhecia o Diego Costa e o cara tá arrebentando até. Exatamente. É verdade, assim. Falava no Diego Costa, ninguém sabia que jogou no Brasil e hoje em dia tá lá, vamos torcer pra ele. Né? E pelo que eu tô observando ali, a gente tá vendo um terceiro gol. Os melhores momentos da carreira dele. Ele se posiciona até bem, não se posiciona mal não. Isso acontece geralmente com o Hulk também. Quando foi convocado a primeira vez, todo mundo perguntou quem é o Hulk, né? E ficou muito tempo na seleção. Exato. Só que pra mim o Hulk não tem futebol pra jogar na seleção não. Você não gosta do futebol do Hulk? Eu acho fraco. Pra seleção brasileira eu acho fraco. Acho não, penso que é fraco. Mas fazer o quê? Tem gente que gosta. Eu gosto. Eu não gosto. Eu, particularmente, não gosto do futebol do Hulk. A Clara gosta, mas é por outros motivos. E é bom que eu nem preciso falar, né? Eu acho a gente conhece. Pro time, né? Eu acho que ele é um jogador não individualista, assim, que ajuda. Eu também acho. A parte tática é muito importante, eu acho. Não, eu acho ele individualmente um grande talento, mas pra equipe em si, ele corre muito, joga muito, assim, pro time. Eu não discordo disso, mas
para uma seleção brasileira é muito aquém. Poderia fazer muito mais do que fez. Tinha que analisar a atual situação dos jogadores da seleção brasileira, né? A safra nossa também, não podemos exigir grandes. Não temos um Zico, não temos um Ronaldo, um Romário, então a gente não pode exigir. Mas é porque fica tudo focado no Neymar, né? Se tivesse outro, na época do Ronaldo, ele era estrela e tinha o Rivaldo. Tinha o Rivaldo, tinha o Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho, então as atenções. Agora não tem, fica no Neymar. Só tem o Neymar, não tem ninguém. É o Neymar e os zagueiros, né? Thiago Silva, Davi Luiz, mas assim, exatamente. Não tem jogador de mas parece que alguém tá aparecendo aí, né? Volta pra cá. Volta a imagem pra cá. Continuar falando de seleção brasileira. Vamos continuar falando de seleção brasileira, até porque tem um amistoso amanhã contra a Turquia, né? O jogo vai ser realizado em Istambul. O Lucas voltou a ser convocado para a seleção brasileira. Que foi uma grande outra surpresa, né? Exatamente. Mas, infelizmente, por uma lesão, ele foi cortado. Quem não achou nada ruim foi o Anderson Talisca, revelação do Bahia, que atua atualmente no Benfica e tem se destacado e tem clubes europeus como o Chelsea atrás do jogador. Chelsea tá atrás de todo mundo, né? Parece assim. Cara, essa convocação nem surpreende, assim, porque ele tá jogando bem mesmo. O negócio é o azar do Lucas. Coloca a imagem do Talisca pra gente ir, por favor. O foco mesmo que eu vejo é, o Lucas custou voltar, ficou de fora da Copa, né? Até antes da Copa ele era um dos jogadores indispensáveis, ficou fora da Copa, tem a chance de novo de defender a seleção brasileira, ele disse que queria muito estar lá e é cortado por uma fratura, eu acredito, no pé. Foi. Uma atuação brilhante que ele teve no último jogo do Paris Saint-Germain, né? E a infelicidade, mas espero que ele vai ter outra chance, assim, a gente acredita que terá outra chance, mas muito azar do Lucas. O Talisca tá jogando bem. É uma situação complicada, né? Porque ele fica esse tempo parado até que recupera. Se ele não voltar com esse futebol que ele tava antes, ele acabou a chance também. Eu acho que o Lucas ele teve aquela primeira temporada para se adaptar, assim como o Neymar. Até que o Neymar teve. Agora ele tá jogando muita bola assim no Paris Saint-Germain. Tem acompanhado alguns jogos. Tem jogado muito, é um dos destaques da equipe. Gostando muito dele, né? Tá voltando a ser aquele jogador agudo, né? Agressivo. Que faz falta pro seu time, né? Que faz falta para qualquer time do mundo, né? Um jogador do calibre do Lucas. Assim. E aí tá o Talisca, que tá arrebentando no Benfica e despertando interesses de grandes clubes europeus, entre eles o Chelsea. O Chelsea tá em todas, né? E a vida do Chelsea pode ser facilitada nessa negociação aí, porque parece que alguns jogadores, como o Davi Luiz, por exemplo, o próprio Ramires, foram para o Benfica e depois para o Chelsea. Ou seja, parece que há um acordo, né? Uma ponte entre o Benfica e Chelsea. Isso é bom, hein? Isso é bom. Principalmente o Benfica ganha dinheiro, né? Se tem dinheiro sobrando, pode contratar, e né, e não gastaram muito. Tenho certeza que eles não gastaram muito para contratar o Anderson Talisca do Bahia. E agora, convocado para a seleção para substituir um grande jogador que é o Lucas, e a fase do Talisca é muito boa. Bom, já que a gente está falando do Lucas, né, que atuou pelo São Paulo, o último título dele foi a Sul-Americana, vamos falar do São Paulo. Surgiu uma informação ontem referente ao Luiz Fabiano, completou 34 anos, de que o Flamengo estaria interessado, e até mesmo o técnico do Flamengo, Vanderlei Luxemburgo, teria pedido a contratação do atacante tricolor. Porém, o São Paulo não quis nem saber e garantiu a permanência do Fabuloso na equipe tricolor paulista. Fez certo São Paulo, né? Abriu mão. O Luiz Fabiano é o principal atacante do time do São Paulo. Tem certeza que o Luiz Fabiano é o principal atacante do time do São Paulo? Pra mim, sim. Acredito que sim. Não seria o Allan Kardec hoje, pelo momento que vive? Ainda não. Ainda não. Tem um potencial futuro. O que falta a ele, então? Falta a experiência do Luiz Fabiano, né? O Luiz Fabiano, além de faro de gol... Mas eu vou falar do seguinte, falta experiência em que quesito? Experiência. O Luiz Fabiano já disputou Copa do Mundo, né? Era o camisa nova da seleção na Copa do Mundo. Títulos pelo São Paulo, destaque onde passou mundialmente, né? O Luiz Fabiano. Sevilha, da Espanha. Eu acredito que o Luiz Fabiano em forma, agora ele tá voltando em forma, ele é o melhor atacante jogando futebol brasileiro, o melhor centroavante, na minha opinião. Não porque torço pro São Paulo, mas acho como centroavante, aquele camisa 9 de área, ele em forma, ele é o melhor. Eu discordo de você. Ele não está em forma, mas assim, ele em forma para mim ele é o melhor. Deveria ter sido convocado, eu acho, para a seleção na Copa do Mundo. Eu discordo de você. Só a gente olhar os números da última temporada, quantos gols o Fabiano fez, né? Eu discordo de você. Eu discordo de você pelo seguinte detalhe. Você pegou aí a questão do Luiz Fabiano, que é um jogador, se estiver em forma,
joga bem. Porém, o Luiz Fabiano não mantém a mesma regularidade que o Allan Kardec mantém. Se a gente observar em todos os clubes que o Allan Kardec passou, ele foi bem. Seja em clube brasileiro, ou seja em clube do exterior, como ele passou pelo próprio Benfica, que a gente estava falando agora há pouco. E a regularidade dele é muito maior do que de muitos centroavantes no Campeonato Brasileiro e até mesmo em nível sul-americano, vou colocar dessa forma. Não vou colocar mundial, porque a gente tem Neymar, Messi, Luis Soares, que aí já supera, e Cristiano Ronaldo, que já supera a média, que é quase 4 gols por jogos, aliás, quase 2 gols por jogos. Muito difícil ele ficar sem marcar um gol. E aí eu falo outro detalhe. A experiência que você cita que falta ao Allan Kardec, ao meu ver, é só uma questão de Copa do Mundo. Ele poderia, sem dúvida alguma, ter participado da Copa do Mundo. Sim, realizada no Brasil. Poderia. Seria a melhor opção do que os dois atacantes que o Filipão levou. Um jovem centroavante, né? Sim, 25 anos ainda. O Fabiano tem 34. 34, completou no sábado. Isso. Só que o Allan Kardec precisa ser testado numa grande decisão, sob grande pressão, né? Eu ainda não vi ele atuar sob uma grande pressão, uma final de Libertadores. Ele jogou bem em todos os clubes, passou bem regular. O Luiz Fabiano já foi testado em todas as situações e sempre deu conta do recado, né? Eu acredito pelo peso da... O zagueiro já entra preocupado, o Luiz Fabiano tá na área, entendeu como é que é? Aquela preocupação do adversário, o Luiz Fabiano é como o Kaká, como o Rogério Ceni, são veteranos que impõem respeito ao adversário. E acredito que ele não tem a cara de outro clube, eu acredito que encerrará a carreira no São Paulo também, assim, pela trajetória que fez. Acredito que vai ser uma tentativa em vão do Flamengo, e para o São Paulo seria muito bom manter o Luiz Fabiano para a Libertadores de 2015. E junto, o São Paulo tem o ataque do São Paulo, para mim, é um dos melhores do Brasil. Tem o Alexandre Pato. Melhor até que o do Cruzeiro? Melhor até que o do Cruzeiro. Com todos os jogadores à disposição, acredito que sim. No papel, sim. Com o quinteto, né? Pô, Alexandre Pato, Luiz Fabiano, Allan Kardec. Ainda temos o Oswaldo no banco, que entra pronto a uma correria danada. Tem o Ademilson, que é um jovem. Tem o Kaká. Tem o Kaká, que o Kaká vai deixar, mas assim, tá jogando muito, então eu acredito que o São Paulo perde muito em abrir mão do Luiz Fabiano. Bom, nesse ponto eu até concordo com você, mas ainda creio que, pela questão de regularidade, Allan Kardec chega a ser melhor. Apenas por isso. Só interrompendo, Sim. Você tem os dados, quantos jogos eles disputaram esse ano pelo São Paulo? Acredito que o Luiz Fabiano ainda é o artilheiro da equipe, mesmo tendo ficado um monte de jogos de fora. Assim. Mas é verdade. Não é? É verdade, ainda é o artilheiro da equipe. É muitos gols e ficou a maior parte da temporada sem jogar. Sim. E você tendo tanto que ele Sim. decisivo, né? Sim. Bom, nós teremos amanhã também a primeira partida da decisão da Copa do Brasil. Será realizada no estádio Independência. E buscando o título, que mais uma vez vai ser inédito para o Atlético Mineiro, o treinador do Galo decidiu poupar 5 jogadores de parte do treinamento, né, aí na preparação para enfrentar o Cruzeiro no Independência amanhã. Cara, pra mim, dos últimos 10 anos que eu acompanho a Copa do Brasil, vai ser a melhor final, o jogo mais importante, assim. Pela rivalidade, né? Minas Gerais tá parada, cara. Assim. Vai parar em eu 10 da noite amanhã. O jogo Só confirma, eu acho que não é amanhã não, a partir da Copa do Brasil, acho que é dia 19. Deixa eu checar aqui. Acho que nessa quarta tem o primeiro jogo, não? Se eu não me engano, a primeira partida é amanhã. 19 e 26. Se eu não estou enganado, pelo que foi repassado na imprensa nacional, a primeira partida estaria marcada para amanhã. É amanhã mesmo? Deixa eu só confirmar. Mas eu concordo com você, o Neil, em relação aí à Copa do Brasil, que essa vai ser a melhor decisão de todas elas. Cara, desde quando eu acompanho assim, eu acredito que seja a mais emocionante, a mais importante, grandiosa, né? Para os dois clubes também, eu acredito que seja a decisão mais importante entre os dois, assim, porque eles estão acostumados a disputar o Campeonato Mineiro, né? Em nível nacional, acredito que seja a primeira decisão entre o Atlético Mineiro e o Cruzeiro. E vejo uma a primeira partida é amanhã. É amanhã. Amanhã. E vejo uma leve vantagem do Atlético nessa decisão. Pelo retrospecto desse ano, que não perdeu nenhum clássico para o Cruzeiro, né? E o Cruzeiro tem 2 competições
que ele tem que simultâneas. manter o alto nível, porque se bobear no Campeonato Brasileiro, ele perde também. São Paulo encosta, Não pode né? Ele tomar. não pode bobear. Quero E o isso Atlético não. Mineiro não, só tá aí na Copa do Brasil. Quero isso não, mas o Atlético Mineiro ainda briga pra ficar entre os 4. Não, mas querendo assim, ou não. não tem título na disputa, né? Exato. O Cruzeiro está disputando 2 títulos, não pode abrir mão de nenhum. Exato, até porque o Cruzeiro quer a tríplice coroa, né? Porque Coisa de que um conquistou em ano 2013. maravilhoso, qualquer disputa pode tornar uma tragédia. Perder a Copa do Brasil pro Galo e perder o Campeonato Brasileiro pro São Paulo, que seria uma coisa... Seria triste. Fiasco, né? Fiasco, né? O time Exatamente. líder, desde as primeiras rodadas, manteve 30 rodadas ele é manteve líder. todo o campeonato e no finalzinho bobear e perder, né? Não é possível que ele vai fazer isso. Exato. Então acho que ele tem que se concentrar nas duas, mas acredito que o Atlético seja um pouquinho favorito, por isso. Olha só pra repassar aqui, Diego Tardelli, Dátulo, Luan, Leandro Donizete e Michael Suel foram jogadores poupados, ou seja, 2 jogadores aí que têm feito a diferença, né? O Diego Tardelli e o Michael Suel. Descansaram um pouquinho e vão com tudo pro jogo amanhã. Eu acredito que vai ser um jogo ligado no 12, os É, 40 vai ser um jogo os bom de se 90 ver, né? minutos. Como, foi Os como dois foram jogos das os outros semifinais. 2, né? Sim, o Atlético Mineiro é um time muito bom de se ver jogar, né? Você vê uma raça, aquele Luan joga muito, tá jogando muito rápido. Jogou no Time- sacrifício, no jogo time- contra o E Flamengo. o Cruzeiro também, joga bonito, né? O time técnico toca bem a bola, chega fácil no ataque, então vai ser eu acho que o jogo da raça do Atlético Mineiro contra a técnica do Cruzeiro, se me entrosar. Exatamente. Mas vai ser um jogo bom. Ninguém vai querer perder Mas esse eu jogo. acho que o Atlético leva vantagem, sim. Pela questão, o Atlético aprendeu a jogar mata-mata. Essa é a questão. Eu O vou Cruzeiro colocar não o sabe isso. seguinte, eu vou ser do contra. O Cruzeiro não sabe isso. O Cruzeiro é mais num campeonato mais confortável, como o Brasileirão, que permite os tropeços, que permite o empate. O Atlético, ele já foi acostumado desde a sequência da Libertadores e agora na Copa do Brasil, com essas viradas inacreditáveis, e vem né? motivadíssimo com essa virada, né? Com o eu acredito da torcida, A né? torcida apoia acreditando muito. E mesmo se aconteça uma derrota amanhã do Cruzeiro, eles vão pro segundo jogo com nada perdido. Não, sabendo e que pode e virar. pode perder amanhã por 2-0 que ele vai tranquilo que vai pro próximo tentar. jogo. Tem um detalhe, o jogo amanhã é no Horto, na Arena Independência. O pessoal lá costuma cantar, né? Caiu no Horto, tá morto. Né? Desse você modelo. E aí tem um detalhe. O Cruzeiro não vai ter só o Atlético Mineiro pela frente, vai ter apenas a torcida do Atlético Mineiro. Não vai ter No torcida do Cruzeiro, Independência, no que é o Independência. Caldeirão, né? E no Mineirão, da mesma forma, só a torcida do Cruzeiro. Mineirão, o Atlético Mineiro venceu 2 vezes o Cruzeiro no Mineirão esse ano. Não tremeu as bases, entendeu? Assim, E no aí, Mineirão, hein? o Atlético Mineiro fica à vontade no Mineirão. Já o Cruzeiro, não sei se vai ter o mesmo. A questão é pela torcida, né? Que É, soca a torcida. torcida do Cruzeiro no Mineirão, eu acho que Vamos vai ver, ser. vai ser um ótimo. Mas vai ser Vai ser um belo jogo, jogo. que não vai decidir amanhã. Eu, assim, Não. vai ficar Vai ficar pra em aberto. outra quarta-feira, Vai com ficar em certeza. aberto. A preocupação é só com a violência das torcidas, né, cara? Porque Esse um é o clássico problema. dessa magnitude numa E cidade. uma decisão. Uma decisão. Minas Gerais, a polícia vai ter bastante trabalho contra os Vai ânimos ter que aí, né? reforçar A gente tem que o preocupar policiamento com isso, e assim, muito. extra-campo. Acho que em campo vai ser um espetáculo. Vai ser um né? espetáculo. Fora Tem tudo pra ser. fora de Rivalidade dentro de campo. Todos os ingredientes. Tem pra uma tudo. decisão, né, cara? Tipo, os maiores rivais De Minas. disputando o segundo campeonato mais importante do Brasil, né, cara? Que vale vai dar vaga uma pra Libertadores da e América. um título, Não, né? e um título, é uma final. Para o Cruzeiro seria um pentacampeonato. Pro Atlético O primeiro. primeiro. Né? Uma Seria um título motivação a mais inédito. de ganhar um título. Enquanto a gente falou ontem, né? O pessoal sacaneando o Atlético Mineiro, falando assim, o bom do Exatamente. Atlético Mineiro é que todo o título deles são inéditos. Bom, ó, você tá vendo aí na tela o WhatsApp 8322-6262. Participe, manda seu comentário, sua opinião aí, né, sobre esse jogo ou sobre qualquer outro esporte aí. E também para divulgar outros esportes, se você quiser, pode mandar no WhatsApp aí que a gente divulga, faz questão de divulgar os outros esportes para mostrar que o Brasil não tem apenas futebol. Joga muito esse rapaz. Ibrahimovic ganhou bola de ouro sueca pela 9ª vez e se emocionou ao ser homenageado, né, com a imagem do irmão aí que faleceu recentemente. E ele disse que ele ainda está vivendo o sonho de infância dele, né? Com a imagem Eu acho do que ele irmão vai aí ganhar mais uns 15 anos seguidos, porque na Suécia quem que joga mais que o Ibrahimovic, né? Ninguém. Acredito Ninguém. que no mundo ele esteja entre os 5 melhores jogadores há muito tempo. Assim, o Ibrahimovic vem destacando. Que eu me lembro desde a época do Juventus, né? Inter de Milão. Real Madrid. Onde ele vem passando, o Ibrahimovic. Barcelona, na verdade, Barcelona. real, ele não passou não. Onde ele vem passando e ele vem jogando pela Suécia, jogando muito, carrega aquela seleção nas costas, né, cara?
É ele na Suécia e o Cristiano Ronaldo em Portugal. Portugal, assim, são pra mim eu, na última temporada, considerava ele entre os 3 melhores. Entre os 3 melhores jogadores do mundo, assim. Porque já merece ganhar a bola de ouro mundial. Porque... mas difícil superar Cristiano Ronaldo. É difícil, mas ele tem futebol pra isso. Dependendo da temporada. Tem. Só que agora ele ganhou mais um adversário, o Neymar, tá também jogando em alto. Tá jogando muito, né? E ganhou uma certa massa muscular desde que foi para o Barcelona, já, né? Cara, de músculo e não perdeu agilidade, né? Isso é importante. Ainda porque bem. O Robinho aconteceu a mesma coisa, só que perdeu um pouco. O Robinho ficou mais forte, mas perdeu velocidade. O Alexandre Pato também. O Neymar continua o Neymar, né? Ainda bem. Mas voltando ao Ibra aqui, acredito que se não acontecer surgir nenhum jogador nos últimos anos, essa hegemonia dele na Suécia vai continuar. Certeza. Eu coloco pra mim, foi divulgada a lista dos 23, eu coloco que o Cristiano Ronaldo vence e que o Ibrahimovic entra na lista também como os 3 melhores aí. De novo? Sim. Ano passado ele não ficou entre os 3, né? Não ficou entre os 3. Foi o Cristiano Ronaldo, o o Messi e o Robin. Foi não, o Ribéry. O Ribéry, foi, exatamente. Então, acredito que ele teve e nesse caso eu coloquei que os 3 seriam Cristiano Ronaldo, o Robin, da Holanda, e o próprio Ibrahimovic. Seriam os 3. E com o Cristiano Ronaldo. Uma boa temporada, cara. O Messi Eu acredito que se ele entrar vai ser só por questão de corporativismo. Mas eu creio que ele não entra. Vai jogar aquele futebol que ele apresentou naqueles anos que ganhou o Também acho que não. Exato. Eu não creio que o Messi entre, até pelo que aconteceu na Copa do Mundo, onde ele foi premiado como o melhor jogador do mundo, o melhor jogador da competição, sendo que ele não foi, tivemos muitos jogadores que foram melhor do que ele durante a competição. Eu enxergo o Messi como um gênio mesmo, assim, mas eu acho que ele já alcançou o máximo. Eu acredito que ele não tem o que render Estagnou mais, já. Assim, então eu acho que agora é só dar chance pros outros também, né? Porque o Cristiano Ronaldo também tá jogando muita bola. E até mesmo o Messi falou que o próximo a vencer daqui a algum tempo é o Neymar. Que tem Estagnou já. Exatamente. Números impressionantes, assim. Eu acredito que na próxima ele já tá entre os 3. Eu acho que esse ano já é meio mais complicado. 2015, né? Acho que o Ronaldo leva o bi esse ano, né? O segundo. No caso é o tri dele, né? O tri dele, mas Exato. o Neymar tem tudo para nas próximas temporadas aí entrar entre os 3 melhores. Não sei se ganhar, como dependendo. Ganhar, eu não sei. Mas ano que vem eu acredito que ele já tá entre os 3. Pela dobradinha que tá fazendo com o Messi, né? Tá jogando demais. Acredito que para o próximo concurso do Bola de Ouro ele já entra entre os 3. Mas exatamente. Acho que na Europa, o único brasileiro que a gente possa ter uma esperança é o Neymar, né? A gente vê muito distante de sonhar com o Neymar e como apostar nele. Exatamente, até porque é o grande destaque brasileiro, né? Tanto da seleção como até mesmo do Barcelona. Bom, deixando de falar de futebol, vamos falar de luta. Luta, Neil? Até porque é o grande destaque. Pois é, cara, eu vi um vídeo agora há pouco aqui desse soco voador, nem sei explicar como é que é aquilo girado lá. Não. Luta, olha aí. Que nocaute. Imagina ser casado com uma mulher dessa, você deixa a toalha em cima da cama, ele. Eu ia apanhar todo dia. Você chega em casa lá, fala, largou a toalha molhada em cima da cama, sua mulher agressiva assim, já pensou? Ela dá uma rodada, uma rodada dessa na sua cara. Já era, acabou o Hélio. Cara, o que a outra que você já não é muita coisa, né? Aí com um soco dele. Você não precisava de tanta força assim. Claro, não precisava, né? Não precisava, Clara. Também gosto de você, tá? Tá bom? Bom, lembra do Higuita? Com certeza. Defesa do Escorpião, hein, cara? Você acredita que ela voltou a aparecer na 3ª divisão do campeonato argentino? Pois, eu também vi esse vídeo hoje de manhã. Cadê? Mostra o Higuita aí lá na 3ª divisão do campeonato argentino. Muita coragem, né, cara, de um goleiro, né? Já pensou se ele der uma escapulida ali, essa bola entra? Olha só que foi ao contrário, né? Foi de bicicleta. Né? Acho que ele também não tinha outra opção pra defender essa bola, né? Acho que com as mãos ele não passaria. Vale tudo ali. Acho que ele não foi porque o Higuita foi mais exibicionismo. Esse aí não, esse aí foi a única opção que ele teve. Exatamente. Se ele tenta ir com a mão, a bola tinha passado já. Mas ele foi muito bem. Vale tudo. Tempo de bola, certinho. Olha lá, pode perceber que a mão já tinha passado, tá vendo? A mão já tava, já tinha ficado pra trás. A mão não vai, pera aí. Vai com o pé mesmo. Vamos com o pé aqui. Mas ele foi muito bem.
Mas é bom ver um tipo de defesa dessa, por mais que seja numa terceira divisão de campeonato argentino. Na terceira divisão do campeonato brasileiro a gente não vê isso, né? Vamos com o pé. A gente vê a invasão de campo e briga, né? Mas é bom. Aí você pulou pra quarta divisão. Na terceira também acontece. Acontece em todas isso aí. Exatamente, mas a defesa foi muito bonita e muito bem feita. Bom, nós estávamos falando agorinha, né, sobre as chances dos times no Brasileirão e Tem 4 clubes quatro que não tem nada pra fazer. que não tem nada pra fazer. Não, porque só tem que cumprir tabela agora. Um é o Santos. Um é o Santos, o outro é o Goiás, o outro é o Flamengo e o Atlético Paranaense fecha esse quarteto aí, que não tem mais nada pra fazer no Campeonato Brasileiro. O Santos eu ainda acredito que ele vai possa interferir porque ele pega o São Paulo e o Cruzeiro ainda, né? Não tem nada pra disputar, mas pode atrapalhar um dos dois aí. Pode atrapalhar um Questão de atrapalhar, mas brigar por alguma coisa ali só tem que Não, mas cumprir a tabela. certeza é que ele vai atrapalhar e não vai ser o Cruzeiro. Eu também porque acho que ele pega não. o Cruzeiro na Vila e o São Paulo no Morumbi. Tem isso também, né? Ele vai jogar em casa com o Cruzeiro. Joga em casa no Pode domingo, atrapalhar, mas agora. brigar E o por São alguma Paulo coisa ali, no com Morumbi coisa na outra ali, só tem semana, que né? cumprir Então eu tabela. acho que ele pode atrapalhar os dois. Assim. Não, eu creio. Pelo que a gente levantou aqui ontem. Que- Acho. O Exatamente. São Paulo tem um clássico domingo contra o Palmeiras, né? Nossa! O São Paulo tem um clássico e o Cruzeiro pega o Santos. Então, Eu creio. ele pode dar uma amolecida. Não acredito nisso no futebol, cara, hoje em dia. Eu acho que os caras vão querer jogar. Eu falo assim, independente. O Santos, igual eu falei ontem, se o Santos jogar muito bem, ou muito bem, for um jogo difícil e o Cruzeiro ganhar, foi normal. Mas se o Santos tiver um time morto e perder, por exemplo, de 1-0, aí tem alguma coisa errada nisso. Se o Cruzeiro tiver começar, já muita não vai ter o chance... Robinho. É. Porque o Robinho não vai jogar ser qualquer time do Brasil, independente de Santos, Corinthians, pode ser. Se ele ganhar, não é zebra, né? Porque o Cruzeiro tem time pra isso. Agora vamos ver como vai ser a postura Do Santos. Se o Santos tiver muito ruim e o resultado da partida ficar assim 1-0, não acredito que ele vai amolecer assim. Você acha que muito molecada, né? Jogando, querendo mostrar futebol. Ainda mais que agora o Duda tá Tá de olho. Ele não deve ficar muito tempo no Santos. Apesar de ter renovado, né? Eu tava vendo ontem aquele programa da Bem Amigos, ele tava lá ontem à noite e ele renovou por uns mais 5 anos assim, o contrato dele. Mas acredito que eles não vão entrar mole não, vão entrar jogando firme. Espero que atrapalhe o Cruzeiro, assim, eu como torcedor, espero que. Porque o Cruzeiro joga 2 fora de casa, né? E o São Paulo pega 2 5 sequências no Morumbi. E que isso aí possa acontecer uma aproximação para as últimas 2 rodadas, assim. Vamos ver jogando firme. É. Bom, falando ainda aqui das chances, né? O Cruzeiro, que é o líder do campeonato, tem quase 100% de chances de se classificar para a Libertadores. Se a vaga na competição está quase garantida, sobre brigar pelo título, o Clube Azul tem 89,1% de chances e é obviamente o principal favorito ao bicampeonato e tetracampeonato do Cruzeiro aí Eu na acho que esse competição. número aqui, acho que é 99, não? Se a vaga na competição Porque o São Paulo tá quase com garantida, 96% aqui na nossa. brigar pelo Eu título, acredito que seja o Clube Azul- 99% de chance. É, porque aqui tá no 89, Eu né? acredito que seja 99,1% de chance, assim, acho que foi um erro de digitação, não sei. Provável. deve ter sido. Pode pesquisar direitinho pra você ver, acho que é Não, 99. ok. Não, eu concordo com você. Não é verdade? Eu acho que ele já tem, eu acho que o Cruzeiro já tá lá na Libertadores, ele não precisa nem preocupar com isso. Agora a preocupação é o título, né? Exato. Atlético Mineiro, São Paulo e Cruzeiro, eu acho que já estão tranquilos, assim, na Libertadores. O Atlético Mineiro eu não garantiria tanto. Não? Não, até porque nem o Atlético Mineiro e nem o Grêmio. Não, Neil, mas tá certo mesmo. Esse 89% é a chance dele de ficar com o título. Esse aqui é... De ficar com o título. E, aí, e o São Paulo embaixo tem 10% de chance só de conseguir o título. É, do título, não. De classificação é que ele já tá 100%, já a primeira linha aí. No caso, o São Paulo, que é o único clube paulista com chances reais de tirar o título do Cruzeiro, tem 10% de chances. Para a Libertadores, a situação é mais confortável. O tricolor paulista tem 96,4% de chances de alcançar o torneio. Já o Atlético Mineiro, que é o atual quarto colocado, mas tirando que briga pelo título da Copa do Brasil com o próprio Cruzeiro, tem 69,1% de chances de se classificar para a Libertadores da América. O time só encara um rival direto pela vaga nas rodadas finais, que é o Internacional de Porto Alegre. Não acredito também no Inter nem no Fluminense, sabe? Desses que
estão brigando assim. Mas é porque tem o Corinthians na cola ali também, O com Corinthians 57 O Corinthians pontos. tem essa coisa, que pode conseguir, né? Porque é um time de bastante tradição. Mas agora o Fluminense, cara, e o Inter, eu não vejo força do elenco deles pra chegar lá, assim, não sei. O Corinthians, que é o atual quinto colocado, aparecia à frente do Grêmio. Aliás, aparece na frente do Grêmio na chance de Libertadores. 42%. A grande vantagem é que o time encara o Grêmio em casa na 36ª rodada, confronto direto. O Internacional, apesar de ser o atual sexto colocado e de ter sido goleado pelo Grêmio por 4-1 na última rodada, aparece com mais chance do que o rival, com 36,9%. A vantagem do Inter é enfrentar 3 times que ou já escaparam ou estão prestes a escapar do rebaixamento. Goiás, Palmeiras e Figueirense. Se bem que se for por esse lado... O Goiás já escapou do rebaixamento. Mas se bem que se for olhar por esse lado daí, pegou um que tá lutando para não cair, que foi a Chapecoense, tomou de 5. Abre o olho. Vamos esperar, né? Pode acontecer de tudo aí. Mas eu acredito que não vai mudar muito a ordem ali nas 4 primeiros Bom, colocados. Né? eu vou sair dessa questão aqui, porque os outros dois são Grêmio e Fluminense, né? E vou para a chance de rebaixamento, até porque a zona ali tá uma complicação. Chance de rebaixamento. O Sport é o time com menos chances de queda, 1,1%, com 7 pontos a mais do que o primeiro que abre a zona do rebaixamento. Os pernambucanos têm como principal problema o fato de jogarem 3 partidas fora de casa nas 5 rodadas finais. O outro é o Palmeiras, com 39 pontos, é o primeiro abaixo dos 40 na tabela e assim tem 3,8% de chance de rebaixamento. O bom para o Palmeiras é que joga ainda 2 vezes em casa contra times que não tem muito mais o que fazer, Sport e Atlético Paranaense. Não acredito que o Palmeiras vá. Também não. Embora eu torcesse para isso. O Figueirense está ali pertinho, né, logo abaixo do Sport, aparece com 5,3% de chance de queda para a Série B. Assim como o Sport, o problema é o fato de jogar ainda 3 vezes fora de casa nas últimas rodadas. Já o Coritiba saiu da zona do rebaixamento na última rodada e abriu 3 pontos dela, aparecendo com 17,7% de chances de escapar. O time precisa aproveitar o fato de jogar contra adversários diretos, como Bahia, Vitória e Palmeiras. A Costa Rica do Brasileirão, chamada Chapecoense, estreante na Série A, tem 23,6% de chance de voltar à segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Para evitar a queda, os catarinenses jogam em casa contra o Vitória e o Botafogo, que são adversários diretos e mais desesperados. Principalmente o Botafogo, que ainda corre o risco de perder 6 pontos no STJD. Que são vitórias fundamentais aí para Eu Chapecoense. acredito que o Botafogo também não escape desse rebaixamento. Acho que vai ser o grande aí desse ano. Eu também acho que o vai. grande O a do cair. Botafogo já está escrito. Eu acho que todo ano sempre um grande decepciona e cai. Eu acho que esse ano, infelizmente, para os torcedores do Botafogo, vai ser o Botafogo, assim, porque está apresentando um futebol muito ruim, crises internas também lá no time. Não, e ainda teve aquela dispensa de 4 jogadores bons, né? E jogadores importantes. Eu acho que também é uma forma. Eu não sei se o time está fazendo uma forma de protesto de diretoria que dispensou os jogadores, não sei, mas não vejo. Não, é que não tem Tem qualidade mesmo. tem uma conversa de rebaixar para poder ganhar o título da Série B e Pra ter dinheiro. para ter dinheiro para pagar as dívidas. Tem essa conversa também. Dessa lista aqui que a gente tem aqui, eu acredito que o Botafogo, o Bahia e o Criciúma não se salvam, assim. Aí eu acho que a última vaga está em aberto para rebaixamento, assim. Eu acho que os 3 últimos aí vão permanecer. O Criciúma... Eu só vou colocar um detalhe. O Botafogo perde os 6 pontos e vira o lanterna. Só isso. Mas a ordem, assim, a ordem pode inverter, mas eu acho que os 3 últimos vão permanecer nas últimas. Escapa, Botafogo, né? Bahia e Criciúma. Isso, agora o Vitória tem o Chapecoense. Briga com o Chapecoense, Coritiba, Palmeiras, Figueirense. O Palmeiras e o Sport eu acredito que não, assim, porque faltam poucas rodadas, né? Então tem que acontecer muita coisa para esses times caírem, mas... Exatamente. Aí, ó, do Botafogo ele tem 88,5% de chance de cair. O Bahia 94,7%. E o Criciúma ainda não venceu fora de casa no campeonato. E ainda tem 2 jogos longe para fazer. Ou seja, praticamente Quem rebaixado. deve estar vibrando com isso lá no São Shake, né? Com o fiasco. Aí eu tá tão preocupado com o fiasco do Botafogo que ele tava dançando lá na cobertura dele no Rio de Janeiro. Olha só, a gente tá falando de queda, de rebaixamento, quem tá correndo risco é o Palmeiras. Contratou um punhado de argentino, né? Eu vou falar um punhado, como nós somos goianos, né? Falamos dessa forma. Contratou um punhado de argentino.
no ano do centenário. Vai inaugurar o estádio no próximo dia 19, se eu não estou enganado, no jogo contra o Sport, né? Que é o Allianz Parque. Diga-se de passagem, um dos mais bonitos do futebol brasileiro. Exatamente. Né? Se não brincar, o mais bonito, assim. Ficou mais bonito até que estádio de Copa do Mundo. Tem lista de dispensa Eu pro acho mais Palmeiras. bonito do que a impressora do Corinthians. Ele ficou muito mais bonito que aquele do estádio do Corinthians. Não, é impressor. Muito bonito mesmo. Um dos que podem ser dispensados do Palmeiras veio a peso de ouro. Jogou no arquirrival Corinthians, Bruno César. Pode estar indo embora. Cara, esse é o grande problema dos times brasileiros, né? Contratam sem critério nenhum, vão enchendo o elenco e depois tem que dispensar todo mundo e não monta um time constante, assim, não Olha dá só. um cruzamento. A principal mudança para o Palmeiras de 2015 será a reformulação do grupo, com mais dispensas do que contratações. O atual presidente, Paulo Nobre, já avisou em entrevista que a espinha dorsal da equipe já está aí e que reforços pontuais virão. E para evitar a perda de dinheiro com multas, a tendência é que apenas os atletas em fim de contrato saiam. E o Valdívia, fica ou sai? A novela Valdívia. É previsível. É, porque agora o time que ele foi revelado, assim, tá interessado em levar ele de volta, né? Aí vai e acontece igual aconteceu. Qual é o time do Chile lá? Que eu me esqueci, cara, deu um branco aqui. Eu sei que tem uma proposta pro Valdívia retornar ao time que revelou ele. Vai com Deus, Valdívia. Não sei, e ele jurou que queria ficar no Palmeiras, né? Mas isso antes da proposta aparecer. Vamos ver agora, assim, o Valdívia. Mas acho que não vai fazer falta pro Palmeiras, não. Não. Olha só. Em relação aqui, ó, na dispensa, Bruno César pode ser colocado como cabeça da lista, né, já que o contrato dele é por produtividade, mesmo assim foi avaliado como um custo-benefício ruim, já que não joga, né, não demonstra qualidade dentro de campo, embora ele tenha qualidade. Bernardo é outro que não deve ficar, e a lista ainda terá os gringos Victorino e Eguren, não ficarão na equipe. O primeiro sofreu várias lesões do que conseguiu atuar, né? Então, esse é o problema. Nas laterais, Juninho e o Wendel não devem renovar. Eu acho que esses vão fazer falta pro Palmeiras, né? Porque o Brasil não tá produzindo bons laterais, assim. Exato. Muito futebol do Wendel. O primeiro já chegou a pedir publicamente para deixar a academia de futebol. As mudanças de técnico, no entanto, passaram a dar chances a ele. Já o segundo foi completamente esquecido após a aprovação de João Pedro pela direita. E esse é garoto da base do Palmeiras. Marcelo Oliveira deixará a comissão técnica interessada, mas a falta de acerto salarial transformou a negociação complicada. Proposta da Ásia e a tendência é que ele atue no Japão. Diogo é outro que deve ser dispensado, e diferente da situação de Henrique, que tem vínculo sendo encerrado em dezembro de 2014, mas já acertou sua continuidade com a diretoria, até porque se perdesse o artilheiro no final do campeonato, ia ser muito amadorismo. E tem um jovem da base do Palmeiras que parece que já tá indo embora pro São Paulo, assim como grandes revelações do Palmeiras, eles não conseguem segurar, né? E aí tem o Rodolfo, Felipe Menezes, o Eldinho, são jogadores que dificilmente jogam e que deverão ser emprestados. Felipe Menezes, que inclusive Foi revelado pelo Goiás, apareceu no Goiás. Pro Goiás, né? Que pelo Goiás apareceu. Se eu não me engano, nessa lista aí, eu falei pelo menos uns 10 jogadores que serão dispensados ou Não negociados. vão renovar, 2 não renovam, 3 serão colocados para empréstimo, outros 2 vão ser dispensados, são pelo menos 10 jogadores, de 10 a 15 jogadores, só nessa primeira Isso lista. quer dizer que o Palmeiras vai começar já sucateado da temporada 2015, com pouca chance de brigar por alguma coisa, né? Exatamente. Um campeonato muito mal fez esse ano, brasileiro. Pelo visto, eles vão manter o Wesley, ao que parece, que é um bom volante e tem feito por onde, né? Mas vamos esperar. Coitado da torcida do Palmeiras, né? Que é tão apaixonada assim. Vai sofrer de novo. Pois é, cara. Uma torcida que já viu um time daquele que tinha Roberto Carlos, Rivaldo, Evair, Edmundo, sabe? Um cheio de estrelas. Sabe o tanto de desespero, Pois assim. é. Até na época do Oséias ali, que brigava por título, Paulo Nunes. Exatamente. Cara, eu lembro, o Paulo Nunes jogava demais. Que isso. Teve aquele título da Copa do Brasil com o Filipão ali, mas logo em seguida rebaixado. Então, foi deu triste. uma alegria e uma tristeza. No mesmo ano, No né? mesmo ano, assim. Eu acho que nem o pessoal trocaria aquele título pela permanência, eu não sei porque.
Rebaixamento é muito ruim. Não é muito bom, não. Eu não. Nós três aqui não sabemos o que é isso. O quê? Nossos clubes nunca foram rebaixados, então Eu a sou gente. Vila Nova também, eu sei muito Ah, bem. não, você sabe só por conta do Vila Nova. Eu sou A Clara sabe por conta do Goiás. É. Eu não sei, não. Nem sei o que é isso. Mas assim, eu tenho uma simpatia pelo Palmeiras, apesar de ser São Paulino, um grande rival, mas assim, desde pequeno eu sempre gostei de ver o futebol do Palmeiras, né? Cresci vendo aqueles jogos históricos pela Libertadores, assim e tal. Copa Mercosul de Pois 2000, é, Palmeiras e Vasco. Pra mim, o melhor goleiro que eu vi jogar no Brasil é o Marcos, então sempre gostei muito. Melhor do que o Rogério Ceni? Não, mas assim, o Rogério Ceni já é um patamar diferente, já é um mito, né? Ah, Uma tá entidade certo. do futebol. O Rogério Ceni não posso considerar como Relíquia. atleta, ele é um mito, né? Não dá pra comparar, né? É muito difícil. Uma entidade que tá jogando ainda. Mas o Marcos, assim, sempre gostei muito dele como goleiro. Sempre gostei muito de ver o Palmeiras jogando. E fico triste de ver o Palmeiras agora que tem um estádio tão bonito, né, cara? Tem uma torcida tão apaixonada, passar por essas dificuldades, dispensar um time inteiro, 10 jogadores praticamente, assim. Vamos torcer para que eles tenham um plano, né? A diretoria tem um plano. É. Bom, nós tivemos o Grande Prêmio do Brasil realizado no último domingo, que poderia, né, ter definido a Fórmula 1. Não definiu. Pode ler. Me recusarei isso daqui. Pode ler, Hélio. É só um trocadilho. Tinha que ser a Clara, né? E produtora. Então, pode ler o título. A produtora fez isso, o seguinte: que beleza! O Brasil tem tudo pra fazer bonito na temporada 2015 da Fórmula 1. Vocês que me apresentaram, o Felipe Adivinha Nars por quê? ontem, eu não conhecia, né? Então, Adivinha por quê? Tô arrependido de ter te apresentado ele. O galã, o novo o galã. novo galã da Fórmula 1. Fez um Ai, ensaio, Deus um do ensaio céu. todo ousado lá, Né? né? Pois é, também não achei legal, não. Ah, eu gostei. Gostou, não? Não gostei muito, não. Eu Gostou, gostei. não? Ele fez um ensaio muito... E será que Muito esse moleque interessante. vai pra cima mesmo na Fórmula 1? Eu quero ver. Eu quero ver. Porque nós estamos carentes de pilotos que tenham coragem de partir pra cima e carentes desde a morte do Ayrton Cara, Senna. apesar que eu vi um Felipe Massa diferente nesses últimos... O Felipe Massa é um bom piloto, a única coisa que falta a ele é sorte. E depois que teve aquele negócio, o acidente lá que soltou do carro do Rubens Barrichello e bateu. É muito azar, né, gente? Mas eu Uma acredito- peça de um brasileiro acertar o outro. Acredito que a Williams, cara, venha muito forte com o Felipe Massa Sim. ano que vem, sabe? Não sei. Mas a Mercedes tem tudo pra continuar ganhando fácil, né? Até porque tem dois pilotos fantásticos, né? A E equipe da acertou Mercedes. o carro, né, cara? Tipo assim, o carro não quebra, né? Como o cara tá falando. Muito- O carro da Mercedes não quebra. Eles fizeram 11 pódios, 10 pódios, Sim, dobradinho. e sempre dobradinho. É, então como que vai ganhar desses caras? Não dá, é muito difícil. E aí tem outro detalhe, né? A Red Bull não apareceu praticamente esse ano. Esse ano. Apareceu com o Daniel Cara, Ricciardo e o Sebastian Vettel Eu sumiu. acompanhei algumas entrevistas depois do Grande Prêmio do Brasil e o pai do Massa que disse o Massa foi o primeiro entre os normais, né? Porque tirando o Hamilton e o que venceu a prova lá, os da Mercedes, o Massa foi entre os normais o que ganhou a corrida, porque chegou em terceiro, assim. É. E acredito que mesmo vai continuar essa hegemonia por mais um ano, porque se Se a da Red Bull continuou por 4, É, mas o regulamento mudou, favoreceu um pouco, né? Quando muda o regulamento, uma grande equipe se destaca. A Red Bull ficou naquela mudança de e aí regulamento. quem sumiu também foi a Ferrari, né? Tem 2 campeões mundiais, mas não aparece. Fernando Alonso e Kimi Raikkonen. Inclusive, eu acho o Fernando Alonso o melhor piloto, né? Eu também Da acho. Fórmula 1. Você não pensa nem que o Fernando Alonso é o melhor piloto. Você pensa além disso, Eu cara. também penso que ele é muito bonito, Você sim. pensa. Ele é um dos meus favoritos, dos Acho mais ele o melhor- bonitos. o Mas mais, eu acho- O mais arrojado, o mais agressivo, o cara que passa por Eu cima gosto da estratégia, eu corrida acho ele o dele. melhor. Apesar dele ser um pouco aquele ar de arrogância, assim, que ele demonstra, né? Eu gosto dele e do Vettel. Mas eu O acho Vettel que tem ele- um... O foi- Vettel é novo, né? É novo, ainda tá começando O ainda, outro mas... tá disputando, acho que vai ser o campeão, porque É eu o- gosto muito, que é o Hamilton, né? O Eu achei Hamilton eu ele também gosto. um ótimo piloto. Não é por nada, não. Seria bom, né, o Hamilton ser o campeão, mas creio eu que O
Rosberg. o Rosberg ainda vai conseguir tirar esse título. Cara, essa coisa de na última rodada valer o dobro de pontos ficou fácil, né? Porque sabe que vale o dobro de pontos essa última corrida. Então se o Hamilton ficar em terceiro e o Rosberg ganhar, ele é campeão, o Rosberg, porque dobra o número de pontos, né? Exatamente. É a mesma coisa, o Cruzeiro tem 5 pontos na frente do São Paulo, que eu vi isso também um cara falando ontem. Aí chega na última rodada, o São Paulo ganha e o Cruzeiro não ganha, o São Paulo dobra de pontos, ganha 6 pontos e é campeão. Não é injusto isso? Eu acho, realmente. É porque o time ganha dobrado na última rodada. Eu nunca gostei depois que fez essas alterações de pontos da Pois Fórmula é, 1, não. Eu acho que o jeito antigo era melhor, né? Dava mais competitividade, Dava. mais equilíbrio. Né? Aham. Esse é muito ponto, 25 pontos cada corrida. Se o é Rosberg muita coisa. ganhar e o Hamilton chegar em terceiro, o Rosberg é campeão. Se o Hamilton chegar em segundo ou É. Vai depender. acredito que ele vai ser campeão. Tá merecendo, fez uma temporada muito boa. Sim. E o Felipe Nars, ele já tá planejando, né, para mudar para a Suécia, para onde fica A Sauber. a Sauber. E os testes que ele vai fazer com o carro agora começam em janeiro, né? Então até lá Isso é bom. está tranquilo. Vai estar Ano que trabalhando. vem vai ter a estreia de um garoto de 17 anos, né? O mais jovem da história da Fórmula 1. Tava lendo também sobre... É bem polêmico, porque você não pode nem dirigir antes dos Dos 18. 18 e ele já vai estrear pela maior categoria do automobilismo com 17 anos de idade. Vamos ver o que vai dar, se ele vai ter experiência. Mas parece que nesse quesito aí não tem esse detalhe de precisar ter carteira de motorista. Parece que não há. Pois é, vamos ver, né? Eu acho muito Mas jovem. assim, entra uma contradição, não é? Não é nem Sim. questão de ser exigido Cara, isso, não né? pode pilotar na rua, mas pode dirigir um carro a 300 km por hora. Exatamente. Fica contraditório, realmente. 17 anos pilotando uma máquina a 300 km por hora, já pensou? Bom, Não sei se ele tem. Bom, vamos voltar a falar de futebol, porque nós teremos a Copa América e o Brasil é cabeça de chave e podemos ter mais uma vez o duelo entre Neymar e Zúñiga. Você viu que o Zúñiga sofreu uma lesão nas costas também, tá afastado, né? Nas costas também? Mó. Você não viu? Eu Você acho não... que foi praga. Ele tá baixado lá, não tá Eu acho que foi uma praga No mesmo lugar, de vários tá brasileiros. Cara, o problema desse confronto não é nem o Zúñiga, é o Remes Rodrigues, né? O Remes? Ele joga muita bola, né? Não, eu vou discordar. O problema não é o Remes. É um tal de Falcão Garcia. Também que volta, né, Eu cara? acho que é esse povo tudo, junta esse povo tudo aí, ó. Tá todo mundo junto. E a Colômbia é uma boa seleção. Ótima seleção. Não é à Uma toa que grande fez. surpresa da Copa, né? E que Pois é, cara. Se o Falcão Garcia estivesse na Copa do Mundo, seria... Será que o Brasil teria passado a Colômbia? Eu não sei. antes não tivesse passado, né? É igual muita gente fala, né? Por que aquele chute do Chile não entrou, né? Entrou, né, cara? Teria Foi na sido mais travessão. bonito, né? Vamos Foi no esquecer a Copa travessão. do Mundo, né? Vamos esquecer a Copa do Mundo. Bom pra gente. Não foi não. Bom, nós temos 2 jogos hoje pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Inclusive um interessa diretamente a nós, até porque o Atlético Goianiense joga fora de casa contra o Paraná. Se vencer a partida, né, vai inteirar 56 pontos e assumir de novo a 4ª colocação da Série B. Ou seja, entrando no grupo dos 4 que conseguem o acesso à elite do futebol nacional do próximo ano. O outro jogo será entre Portuguesa e ABC Portuguesa, que resolveu aprontar no último sábado e ganhou da equipe do Luverdense do Ceará, do Mato Grosso, na verdade, do Ceará. Eu só ia confundindo. Esses times que não tem, que já estão rebaixados agora estão atrapalhando. Até o Vila Nova começou a jogar. O Português ganhou agora que não precisa mais. Exatamente. Exatamente. Em relação ao Atlético, a gente tem que torcer, né, cara? Exato. Porque tem que ter, o futebol goiano precisa de mais representantes na elite, Sim. né? Que bom seria se os 3 grandes estivessem lá, né? Isso é um sonho para todo Não, goiano. Pro futebol goiano seria muito bom ter 3 representantes, mas o Atlético Goianiense, E o Goiás já. Goiás já Já dá é uma bom. visibilidade melhor pra gente. E aí aqui ficamos sem representantes na Série B, na né? Série B ano que vem, né? É. Mas assim, eu tô torcendo e eu acho que o Atlético vai Eu chegar, também acho que sim. tem chance e eu acho que Olha vou torcer só, pra isso. Guerreiro. Eu vou falar da seguinte forma: o Atlético joga fora de casa hoje contra o Paraná. 1 ponto já vale muito, porque 1 ponto já coloca ele no G4. Porém, Essa vitória. o Atlético tem muito mais time do que a equipe do Paraná e tem tudo para vencer o jogo lá. Não, cara, o time que quer classificar, quer subir, não pode pensar nisso, ele tem que É. chegar pra ganhar. Tem que Independente chegar do pra- Não, eu concordo adversário. plenamente. E tem time pra ganhar isso. Eu concordo plenamente com você, mas se eu não consigo a vitória aqui, os 3 pontos, Já traz 1 pontinho. ponto já tá Mas eu valendo. acredito que o Porque Atlético- depois faltam 4 rodadas, vão faltar 3. E provavelmente 2 jogos do Atlético são em casa.
Ó, eu acho que o Atlético só depende dele. Dependendo do resultado de hoje, se ele traz uma vitória... Independente de qualquer Os coisa. 2 jogos em casa é para confirmar mesmo a classificação, sabe? Só para consolidar, porque Sim. o Atlético Goianiense, ele tem uma arrancada, parece que são quantas partidas sem perder, cara? Se eu não me engano, são 10 partidas Pois já. é, muito jogo sem perder. São No último 10 jogo lá partidas. dele ficou 0-0, foi um jogaço, teve chance para 2 equipes, jogou muito bem. Eu acredito, Sim. e tô torcendo, né? Apesar de ser... Olha só, torcedor do Vila eu Nova, vou, tô torcendo pro eu vou Atlético pegar aqui, né, eu já falei os jogos aí. Antes de eu seguir aqui, eu vou mandar um abraço para um pessoal e eu vou pegar aqui o restante dos jogos do Atlético. Né, eu vou mandar um abraço ali pro pessoal do Multisport, conhecido também como Corrida de Aventura, né, o pessoal da Ciclopédia Acácio Multisport, né, do Acácio, que foi ex-goleiro do Vasco da Gama, né, do time profissional do Vasco, e também a equipe dos Leões de Judá, né, Murilo, Juliana, Wagner e Adolfo, que formam aí a equipe, né, dos Leões de Judá. Um abraço para eles, né, que estão acompanhando o nosso programa. Em relação aos jogos do Atlético, tem esse jogo hoje fora de casa. A próxima rodada, deixa eu só pegar aqui a próxima rodada, pegar a tabela. A próxima rodada, que é a 36ª rodada, o Atlético joga em casa contra o Bragantino. O Bragantino é atualmente o 15º colocado, com 39 pontos. De quebra, o Atlético, se brincar, se o Vila Nova vencer, pode ainda acabar ajudando o Vila Nova. Que a diferença é de 10 pontos para o Vila Nova aí do Bragantino. Na 37ª rodada... Rapaz, eu acho que nem Deus ajuda o Vila Nova, viu? Ele pode ganhar, não sei se também. é muito ponto, 10 pontos de diferença. É, isso é. Acho que não vai ajudar, Mas são 12 em disputa ainda, né? não vai ajudar muito, não. Na 37ª rodada, o Atlético enfrenta o Sampaio Corrêa fora de casa, o time do Maranhão. O único clube do Maranhão na Série B do Campeonato Brasileiro. Na última rodada, tem um jogaço aqui, no Serra Dourada. Atlético Goianiense e Santa Cruz. E aí vem a seguinte situação. Ambas as equipes, tanto o Atlético Goianiense como o Santa Cruz, ainda se mantêm vivas e com chances de chegar à elite do futebol nacional. O mais provável é, como a Clara falou ontem, que a decisão do último classificado à Série A do ano que vem só saia na última rodada. A não ser que o Atlético vença o jogo de hoje e os outros dois que lhe restam, e os outros dois na sequência, e já chegue com a vaga garantida. As outras turmas aí já percam. Já percam jogos. É. Vamos torcer, Porque, né, no pro caso, o Atlético vencendo o jogo hoje, o Boa perdendo, o Avaí perdendo, o Santa Cruz perdendo e o Ceará perdendo, né? No caso do Avaí, ele vai abrir 3 pontos de vantagem. E depois joga em casa com o Bragantino, podendo manter os 3 pontos de vantagem ou ainda ampliar, dependendo de como for a outra rodada. Então, depende apenas do Atlético, de mais ninguém. O que resta é torcer, né? Pra não ter Exatamente. um tropeço nesse finalzinho de campeonato aí e E estragar não a fazer campanha. igual o Goiás ano É, porque passado, é né? uma campanha bonita do Atlético, né? Uma arrancada assim. Sim. Ninguém entrou desacreditado na competição. Sim, na verdade. os Entrou últimos para 10 se manter, Pra né? se manter e conseguiu essa arrancada. E nas últimas 10 rodadas, até ele conseguir a arrancada, era um time que falava assim, não, tá brigando para não cair. Hoje, se fala briga para subir e não depende de outros resultados, depende apenas dele. Se os outros tropeçarem, problema deles. Não, vai subir. Eu vamos faço a minha torcer. parte. Vamos torcer que ano que vem teremos o Goiás e o Atlético na Série A lá. Isso aí. Também torço Nem pra eu. isso. Já que o Goiás não rebaixou, né? Neil, nós vamos torcer. Mas eu vou cravar. O Atlético vai estar na Série A do ano que vem. Que bom, cara. O Atlético vai estar na Série A do ano que vem e, infelizmente, o Vila vai estar na Série C. O Vila já está na Série C, já está Não, ainda fazendo não. planejamento para o próximo A- campeonato. Ainda não. O pior é que ainda não. O pior é que você Não, ainda vai já. sofrer nas últimas 4 rodadas. Eu Não vai, não? Já tem umas 15 rodadas que eu não sofro, que eu já sei já. Eu sofri no começo, que eu tinha uma expectativa. Você é um torcedor conformado. Não, e o detalhe é que o Vila Nova enfrenta um concorrente direto na sexta, que é o Oeste. Cara, mas a diferença Pensa do se Vila vence. Nova pro quarto, pro último a ser rebaixado é muito grande. Entendeu? O primeiro da zona de rebaixamento pro É o Vila. Oeste com 39, Então, 10 pontos. Muita distância. Ah, mas ele pode diminuir para 6. Pô, mas Aliás, para 7. vai adiantar de quê? De nada. Ué, ainda vai ter 9 pontos em disputa. E vai ganhar os 9, será? Aí eu já não E sei. os outros vão perder? Aí eu já não sei. Aí já tu tá querendo demais. O melhor pra torcida, um conselho é não preocupar mais, já esquece, já rebaixou mesmo e vamos pensar no 2015, Série B do Goiânia, que é obrigação do Vila ser campeão, nem é se voltar pra elite, tem que ganhar.
pela tradição do Vila Nova, não adianta chegar lá só para voltar e o campeonato da Série C tentar voltar à Série B, né? Mais estruturado. E tem que ter planejamento. Sem planejamento não vai não. Não vai não. Para fazer isso aí é melhor fazer igual o Atlético, ficar uns anos desativados, reestruturando e depois voltar. O Goiânia que precisava fazer isso, né? Quem sabe os dois não se juntam, né? O Vila Nova e o Goiânia e vai saber. Vai saber. Bom, Neil, só para encerrar, o que nós temos no DM Revista? Cara, amanhã a gente tem uma entrevista com o Barbosinha, grande comunicador do rádio goiano aí, mais de 40 anos, né, como radialista nas manhãs aí. Ele deu uma entrevista pra gente, ele vai ser homenageado amanhã pelo Troféu Pequi, vai ganhar mais um prêmio. E a gente tem uma entrevista com ele na capa, falando da história do Barbosinha. Então, quem é fã do Barbosinha aí, da música sertaneja de raiz, que ele ajudou todos esses cantores que estão aí hoje, Zezé de Camargo, Leonardo Zé Rico, Rick Renner, todos passaram pelo Barbosinha quando estavam começando. E então amanhã a gente tem uma entrevista com ele muito interessante, aí, ele contando um pouco da história dele. Mas tirando isso, tem muitas outras notícias boas. Eu observei ali, a repórter Jéssica Fernandes está procurando material referente ao esporte, né? Sim. Atletas mais novos. A novos. gente está com a nossa matéria especial do mês, que são 4 fins de semana. Primeiro a gente falou sobre os jovens notáveis da ciência e da tecnologia. Nesse próximo domingo falaremos de esportistas, jovens esportistas brasileiros, né, que se destacam mundialmente, assim, e da literatura também. A gente está falando de jovens da literatura que estão... Porque a gente conhece Paulo Coelho, conhecido mundialmente. Agora a gente está à procura de novos talentos, porque a gente pensa que está um pouco defasado, né? A literatura brasileira, principalmente a goiana, não temos grandes nomes assim se despontando. Então a gente está fazendo uma pesquisa aí, ver se a gente consegue trazer a nova cara da literatura e esses grandes talentos brasileiros e goianos do esporte. Ok. Claro, obrigado pela sua participação mais uma vez. Eu até que amanhã. agradeço e até amanhã. Obrigado, Neil, pela sua participação. Até uma próxima. Obrigado pelo convite aí. Até a próxima. Estou à disposição de vocês aí. Valeu. Antes que a Clara puxe minha orelha, né? Vou falar aqui. Nós vamos ter um material bem legal essa semana ainda. Algumas entrevistinhas bem legais essa semana, tá bom? Essa semana vai ter umas entrevistas bem legais. Faltam só 3 dias pra semana acabar, tá? Tá, não. Uma vai ser amanhã e a outra vem na quinta. Mas na quinta eu não vou falar quem vem, não. Não vou falar. Melhor mesmo. Melhor, né? Bom, para você que quer ficar bem informado, acesse o site dm.com.br, porque lá tem várias outras informações, né, e várias outras notícias do Brasil, do mundo e principalmente de Goiás, né, trazendo aí, deixando você bem informado sobre o que acontece em nosso estado. Muito obrigado pela sua companhia e amanhã a gente está de volta com mais um Esporte na Rede.